Deus criou o homem assim, tão mau e perverso? As perguntas anteriores trabalharam acerca do que a Bíblia diz sobre a natureza do homem. Diz que a natureza do homem ela é corrompida. O homem ele já nasce em pecado. O salmista Davi, Salmo 51, nos faz lembrar isso quando ele mesmo retrata a sua situação ao confessar o seu pecado a Deus, dizendo que ele nasceu em iniquidade e por sua mãe foi concebido em pecado. Então, a natureza do homem caída revela aquilo que de fato ele é e a consequência do pecado na história ou para a raça humana. Então, a sequência lógica é levar o homem a se perguntar, será que então, quando o homem foi criado, Deus o criou da maneira como nós estamos vendo hoje a humanidade? Porque nós percebemos que alguns problemas, eles poderiam ser resolvidos entre nós de maneira extremamente prática. Nós poderíamos resolver o problema da desonestidade com honestidade, da mentira com a verdade, da impureza sexual com a pureza sexual, dos vícios com as virtudes. Então nós sabemos que na prática estas coisas seriam facilmente resolvidas, mas será que Deus então não criou o homem para que resolvesse estes problemas ou enfrentasse problemas futuros? Ou Deus já criou o homem assim como nós estamos vendo, da maneira como nós realmente nos vemos no espelho de manhã quando nós acordamos? Então a pergunta 6 diz, não, pelo contrário. Deus criou o homem bom, criou o homem à sua imagem, isso é, ele criou o homem em verdadeira justiça e santidade, de maneira que ele pudesse conhecer corretamente a Deus, o seu Criador, amá-lo de coração e viver com ele em eterna felicidade para o louvar e glorificar. Então Deus não criou o homem como nós vemos hoje, mas a Bíblia mesmo diz que o homem se envolveu em muitos problemas. A história da redenção nos mostra, a história da criação nos mostra que após Deus ter criado o homem, por ser desobediente, veio a queda. Ele caiu, ele pecou contra Deus. Então, na pergunta 7, que é sequencial, nós ficamos nela e vimos o seguinte: de onde então veio a natureza corrompida do homem? A resposta foi: a natureza corrompida do homem veio da queda e desobediência dos nossos primeiros pais. Quem são eles? Adão e Eva. Então, no paraíso, a queda e a desobediência entraram no mundo através dos nossos pais. Ali a nossa natureza se tornou corrupta, de maneira que somos todos concebidos e nascidos em pecado. Então, o catecismo mesmo cita o Salmo 51, que eu mencionei introdutoriamente, o versículo 5, quando o salmista ele retrata esta realidade. Aí hoje nós vamos concluir e nós vamos ver a pergunta 8. A pergunta de número 8, ela então vai tratar do mesmo assunto, só que no final nós vamos perceber a esperança revelada na palavra de Deus, quando ela trata deste assunto, mas mostra que o problema do homem em ter se envolvido com o pecado, em ter desobedecido a Deus, não limitou a ação soberana e graciosa de Deus em redimir um povo para si, em resgatar um povo para si. Na realidade, o que a Bíblia vai nos ensinar é que se nós não entendermos a situação em que nós nos encontramos, em um mundo em que nós ouvimos muito se falar, eu tenho direito a isso, eu tenho direito àquilo, eu tenho direito a aquilo outro, a Bíblia vai nos mostrar que se eu não entender que o único direito que eu tenho é que eu sou pecador, eu não vou perceber, eu não vou reconhecer, eu não vou encontrar esperança nas páginas das Escrituras Sagradas. Então a pergunta 8, ela diz assim: mas somos tão corruptos que não somos capazes de fazer bem algum e somos inclinados a todo mal? O catecismo então nos orienta e responde sim, a menos que sejamos gerados novamente pelo Espírito de Deus. Vou repetir, a pergunta é: mas será que somos tão corruptos que não somos capazes de fazer o bem ou de fazer bem algum e somos inclinados a todo mal? Resposta: sim, sim, a menos que sejamos gerados novamente pelo Espírito de Deus. Aí você pode dizer: não, pastor, tudo bem,
eu reconheço que eu sou uma pessoa má, eu reconheço que eu cometo muitos erros, eu não sou perfeito, eu concordo com isso aí, mas eu não sou tão ruim assim. Veja que a gente não pode ir tão rápido ou chegarmos a conclusões tão rápidas, porque nós vamos encontrar no ensino da teologia protestante ou reformada um termo para definir isto aqui que o catecismo está tentando nos mostrar na palavra de Deus. A expressão totalmente depravado vai nos levar a encontrar na Escritura o significado bíblico e teológico de não fazermos nada de bom até que nasçamos de novo pelo Espírito de Deus. Deixa eu explicar melhor isso para os irmãos. Qual o significado de totalmente depravado? O significado da expressão não quer dizer que somos ruins o tempo todo, ou tão maus quanto possivelmente poderíamos ser. Isso não significa que as pessoas não regeneradas são incapazes de atos moralmente independentes e não ruins, vamos utilizar essa expressão. Atos que não sejam benéficos ou bondosos para as pessoas. Deixe eu esticar um pouco mais essa explicação. Isso não quer dizer que um homem que não tenha Cristo, ele não pode fazer a boa ação de atravessar um velhinho na faixa de pedestre. Ou isso não quer dizer, embora o nosso trânsito aqui esteja um horror, eu já quase fui atropelado várias vezes ao passar pela faixa, e senhoras com aqueles carrões, elas aceleram, parece que elas estão com raiva e querem matar o pedestre. Mas isso não quer dizer que pessoas que não têm a Cristo não parem os seus carros para que crianças atravessem na escola, ou que atravessem a caminho da escola. Isso é um ato de bondade. Então, como é que nós vamos entender esta expressão totalmente depravados? Depravação total significa duas coisas, e nós precisamos gravar bem isso aqui. A primeira delas é que nós somos maus por completo, na cabeça, no coração, na vontade. Nós somos maus por completo. Agora, entra uma outra questão que é importante, e aí nós vamos entender como explicar esses atos supostamente bondosos que nós praticamos, quando eu mesmo posso encontrar uma pessoa que vai dizer: tudo bem, pastor, eu concordo com o que o senhor está dizendo, mas eu declaro meu imposto de renda certinho, eu não sonego. Eu estou casado até hoje com a minha mulher e nunca fui infiel. Eu vou à igreja. Eu só não quero essa história aí que o senhor está dizendo de se tornar membro. Eu paro por aqui. Tudo bem, pastor, mas que história é essa? Então vejam só. Como é que a gente entende e pode explicar esta questão? Primeiro, ser totalmente depravado mostra para o homem que ele é mau por completo, na cabeça, no coração e na vontade. Agora, também nos ensina que nós somos incapazes de fazer qualquer coisa verdadeiramente justa. É aí onde está a questão. Por quê? Porque os nossos bons atos, se não forem feitos por um coração que nasceu do Espírito, nunca virão da fé e nunca visarão ou nunca buscarão a glória de Deus. Percebem a diferença? Eu posso realizar atos supostamente bons, mas se eu não tenho a Cristo, eu nunca irei glorificá-lo. Eu vou procurar glória para mim mesmo, ou vou procurar glorificar qualquer outra coisa, quer seja pau, pedra, ferro, um ídolo eu vou colocar no lugar do meu Senhor. Então, aqui está a base para a gente entender esta doutrina aqui, que diz que eu sou corrupto, que eu sou incapaz de fazer alguma coisa boa, e entenda aqui que provém da minha fé em Cristo, a menos que eu nasça de novo. Se isso não acontecer, eu sempre vou procurar a glória para mim mesmo, ou a glória não será dada a Deus. Aí, olhem comigo então os versículos sugeridos pelo catecismo. Primeiro, Jó 14, 4. Livro de Jó, antes do livro dos Salmos, é um livro antes do livro dos Salmos. Jó 14,
versículo 4. Jó aqui está meditando sobre como a vida do homem ela é breve e como a vida do homem ela passa. Então, a partir do versículo 1, ele diz assim: o homem nascido de mulher, Jó 14, versículo 1, o homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação, nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. E sobre tal homem, abres os olhos e o fazes entrar em juízo contigo. Agora vamos ler juntos o versículo 4, vamos lá? Quem da imundícia poderá tirar coisa pura? Ninguém. Então, na meditação de Jó, acerca da vida do homem, diante de tudo o que ele passou, e percebam que, quando nós olhamos ou analisamos a história de Jó, inicialmente, nós não vamos perceber algo que dissesse assim, mas, poxa, por que Jó sofreu desse jeito? E aí, quando nós chegamos no final do livro, nós vamos perceber que Jó, assim como nós, precisamos aprender cada dia mais a palavra que nos diz que da imundícia ninguém pode tirar coisa pura, não. Ninguém. Ele está se referindo à nossa própria natureza, vontade, mente e coração, para mostrar que se o homem não buscar plena satisfação em Cristo, se a sua procura não for glorificar o nome de Deus, e isso só acontece pela fé gerada em seu coração, obra do Espírito Santo que o capacita a crer, nada que ele faça, por melhor que seja, será considerado algo bom diante de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus não dá sua glória a homem nenhum ou a nenhum outro, de forma que tudo vem dele. Tiago, o apóstolo, diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, desce do Pai das luzes. De maneira que eu não posso tomar nada que faço sem agradecer e glorificar a Deus por aquilo que eu estou fazendo. Aí, continuemos no Antigo Testamento e vejamos outra passagem agora, o profeta Isaías dizendo o seguinte, dizendo que todos nós, como ovelhas, nos desviamos, debandamos. Isaías 53, versículo 6. Isaías 53, versículo 6. Vejam que aqui nós encontramos a base bíblica para esta doutrina, que retira do homem qualquer mérito. E se eu não entender isso, eu não vou compreender jamais Isaías 53. Perderá o sentido para mim esta profecia que falou há muito tempo, ou muito tempo antes da vinda do Messias, de Jesus Cristo, a sua missão, profetizou a respeito da sua obra de salvação, falou a respeito de seu sacrifício por mim. Eu não vou entender isso se eu não compreender que, por ser pecador, eu não tenho mérito nenhum em nada que faço. Vejam só, Isaías 53, versículo 6 diz assim, vamos ler juntos. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então, a descrição do profeta é que um cordeiro foi morto em nosso lugar, nós que merecíamos o castigo por conta da nossa própria iniquidade, depravação, pecado. Tudo o que merecíamos, então o Senhor Yahvé fez cair sobre ele, uma referência ao nosso Senhor Jesus Cristo. A iniquidade de seu povo ele carregou, para que nós que andávamos desgarrados, ou seja, dispersos, fôssemos novamente reunidos. Por isso que Jesus Cristo, quando descreve o apóstolo João a sua missão, falando a respeito de si mesmo, João capítulo 10, ele diz, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O pastor assume o lugar da ovelha, quando ele mesmo se torna um cordeiro, e segundo o Isaías 53, versículo 7,
ele não abre a boca, carrega sobre ele as nossas iniquidades e ele então se torna o nosso sacrifício. O versículo 7 diz: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Então toda a humilhação sofrida, experimentada pelo nosso Senhor, foi imerecida, porque ele não merecia passar pelo que passou, porque nós é que deveríamos estar no lugar dele. Agora notem bem, ele não merecia, mas se prontificou a nos substituir e a então conquistar para nós a verdadeira liberdade, a verdadeira salvação. Isaías 64 agora, Isaías 64, versículo de número 6. Este é um texto, este aqui é um texto muito claro para explicar esta doutrina para nós. Porque é fato, irmãos, às vezes nós limitamos a pregação do Evangelho com o seguinte: você precisa receber a Cristo para ser salvo. Deixa de fumar, deixa de beber, senão você vai para o inferno. E aí o que é que você vai falar da geração saúde? Da turma que não fuma, da turma que não bebe, que todo dia quebra o dia do Senhor correndo na 13 de julho. O que é que você vai dizer para eles? Você precisa levar não somente a sua mente, mas à medida em que você apresenta o Evangelho, ao homem entender que até mesmo os nossos atos de bondade são descritos aqui em Isaías 54, 6, de que maneira? Vamos ler? 64, perdão, né? 64, 6. Vamos ler? Mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como uma folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Então, vejam que notícia ruim para nós, quando acreditamos que podemos realizar atos bons à parte de Deus, sem viver para a glória de Deus. O profeta diz que somos considerados, aqui ele está se referindo ao povo, a ele mesmo, e ele diz: somos considerados como o imundo, como o sujo. Isso tinha um grande significado para o judeu, porque eles eram muito preocupados com purificação, com pureza, com asepsia, com higiene, saúde. Mas veja a descrição do Senhor quando ele fala a respeito de seus corações. Somos todos nós como imundo, e todas as nossas justiças, entenda, atos de bondade, são como trapo da imundícia. Trapo da imundícia é uma palavra bíblica que nós poderíamos torná-la mais acessível hoje se nós nos fizéssemos a referência direta, literal. O trapo de imundícia era aquele pano que era utilizado pelas senhoras, pelas mulheres, para no dia de sua menstruação. Era chamado de trapo de imundícia porque ele ali colhia o que hoje nós temos como o moderno absorvente. Para que é que ele serve depois que uma mulher está se higienizando? Não serve para mais nada senão ser jogado na lata do lixo. Agora notem bem, irmãos, é assim que a descrição a respeito das nossas obras é feita. Então, são notícias muito graves para o homem, são notícias ruins. Nós somos incapazes de fazer o bem e sempre estamos empenhados para fazer o mal. Mas aí percebam que há uma palavra de esperança no final da pergunta do catecismo, de sua resposta. Nós somos, sim, corruptos, inclinados a todo mal, mas aí ele conclui dizendo: a menos que sejamos gerados novamente pelo Espírito de Deus. E aí nós encontramos o Senhor Jesus tomando por empréstimos, nós poderíamos usar essa palavra assim, mas na realidade ele é o Senhor da palavra, mas ele buscando em Ezequiel uma expressão que ele vai usar e que vai ganhar sentido então para o homem que se reconhece pecador ao ler ou aprender a respeito desta doutrina. Vamos para João capítulo 3.
E com esta passagem nós vamos concluir o estudo de hoje. Então, Jesus, ele utiliza a expressão nascer de novo, uma expressão já utilizada pelo profeta Ezequiel, foi o primeiro que usou esta frase, e esta frase ela tem perdido o seu sentido por conta da sua categoria hoje utilizada na sociedade. O que é que acontece geralmente quando você, espero que nunca tenha acontecido com você, mas ocorre um acidente grave, e aí o seu carro se choca com outro, ou você passa por um risco de morte e você sobrevive. Qual a expressão que geralmente estão utilizando quando a pessoa é entrevistada? Eu nasci de novo. Eu nasci de novo. Mas esta não é a expressão bíblica. O sentido bíblico da expressão nascer de novo. Vejam o que é que Jesus Cristo está dizendo aqui. Quando fala sobre a necessidade do homem nascer de novo, sobre a necessidade deste mandamento nascer de novo. João 3... Aqui nós encontramos aquela conversa dele com Nicodemos. Nicodemos se dirige a ele e diz assim no versículo 2, Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. E qual foi a resposta de Jesus no versículo 3 para Nicodemos? Vamos lá? A isto respondeu Jesus, em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus então toma a expressão da Bíblia que ele usava, que era o Antigo Testamento, e ele diz, olha, eu vou dizer uma coisa para você, Nicodemos. Essa expressão aqui eu já expliquei para os irmãos no domingo à noite, ela literalmente quer dizer amém e amém. Ou seja, é verdade solene o que eu estou dizendo. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemos ele questiona no versículo 4, mas como pode um homem nascer sendo velho, Senhor? Pode porventura voltar ao ventre materno de sua mãe e nascer segunda vez? O que é que Jesus responde? Vamos ler versículo 5. Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Vamos continuar? O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Jesus estava se referindo a um nascer do Espírito, a um novo coração, a uma natureza redimida, ao resgate ou à restauração daquela imagem perdida no Éden. Aquela imagem que ficou maculada, distorcida, quebrada pelo pecado no Éden. Jesus então diz, você precisa nascer de novo se você deseja entrar no reino de Deus. E aí o que é que acontece muito hoje? Nós nos esquecemos deste mandamento de Jesus e acreditamos que é possível viver a vida de Jesus e então tudo está resolvido. Amar como Jesus, perdoar como Jesus, orar como Jesus, ser humilde como Jesus, justo como Jesus, misericordioso como Jesus e pronto. Mas a grande questão é que muita gente bem intencionada se ocupa por vezes com estas coisas e erra o alvo. Porque se nós não nascermos de novo do Espírito de Deus, que precisa mudar o nosso coração, nós não conseguiremos viver a vida de Jesus. Não conseguiremos imitá-lo, não conseguiremos obedecer os seus mandamentos e entendermos a necessidade que temos dele. Então, a palavra de esperança no final do estudo de hoje é que nós precisamos receber um novo coração. Eu sei que muitos aqui já receberam de Cristo, mas outros precisam da regeneração, que é a doutrina do novo nascimento. Precisam ser convertidos. Para que se convertam ao Senhor, precisam ser mudados. E, de fato, a vida cristã é uma vida de fé em Deus, de esperança em Cristo, de amor ao próximo, e tudo isso exige novo nascimento. É impossível vivermos para a glória de Deus se não nascermos de novo. Então o homem
ele é ruim, ele é. Até os seus atos bons são considerados trapo de imundícia, sim, a Bíblia diz isso. E o que é que nós devemos fazer? Parar por aí? Não. Ouvir atentamente a palavra de Cristo. Não te admires de Cristo dizer novamente para você e para mim: é necessário nascer de novo se alguém deseja entrar no reino dos céus. Então, crê em Jesus, receba-o pela fé como seu Senhor e Salvador e seja salvo, e experimente então uma nova vida com Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigado, Senhor, porque de maneira muito clara e objetiva o Senhor não esconde nada de nós. Na realidade, tu revelas o que está dentro do nosso coração. Nós sabemos, Senhor, como somos inclinados à vaidade, somos inclinados à autojustiça, como buscamos com tanta força a nossa própria honra, mas nos esquecemos que quando o Senhor olha para nós, o Senhor simplesmente nos diz: você precisa nascer de novo, se deseja entrar no reino de Deus. Muitos, ó Senhor, não compreenderam ainda a importância desta doutrina e têm se perdido e se desviado em outras ideias falsas, acreditando que no final Deus irá reconhecer os nossos atos de bondade e tudo estará certo. Dá, Senhor Deus, o entendimento a todos aqueles que te buscam, de que nós não somos nada e não temos mérito próprio, mas precisamos entregar as nossas vidas a Cristo. Ele sim foi fiel cumpridor da lei, foi o perfeito sacrifício e tem poder para salvar, tem poder para salvar o pecador. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de estudarmos a palavra e sabermos que em Cristo somos confortados e temos a garantia de que podemos viver a sua vida, ou seja, seguir os seus passos, buscar, ó Senhor Deus, imitar ao Senhor, observando a tua lei, os teus mandamentos, como uma criança procura imitar ao seu pai. Estamos caminhando, Senhor, desejamos ardentemente o genuíno leite espiritual. Abençoa-nos como teu povo e obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio que temos de estudarmos juntos a palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém.